Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Superação dessa semana, comigo, Luézes Isoton, aqui pela TV Capixaba. Confira tudo o que preparamos para você com muito carinho. Doutora Silvia vai falar sobre stalker. Você sabe o que significa esse termo? Tem também um bate-papo com Bruno Oliveira, que vai nos contar a sua trajetória de sucesso e superação. O Eduardo traz dicas do comércio local no quadro E Achei. E vai rolar também o Universo Team com a Gardênia, Dr. Fernando Pirovani e as irmãs Moa e Natane. E finalizamos o nosso programa com William Vieira no quadro Tô Passando. Viu só como o programa está incrível? Então fique comigo porque o programa Superação começa agora! Olá, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui de volta para dar um alerta sobre uma alteração que a gente pode ter nos nossos exames que avaliam o metabolismo do açúcar no nosso sangue. Vocês já ouviram falar nos exames de glicemia de jejum e hemoglobina glicada, não é? Esses exames eles podem estar um pouco alterados, mas ainda não fazer o diagnóstico de diabetes. E essa alteração chamamos de glicemia de jejum alterada e risco aumentado de diabetes. Talvez esses termos vocês não conheçam, mas com certeza já ouviram falar no pré-diabetes. Essa alteração é sim preocupante, porque sabemos que esses pacientes têm um risco aumentado de doença cardiovascular, mas o mais importante para a gente saber é que ainda é reversível. Então eu diria como se fosse assim: imagine um sinal vermelho é o diagnóstico de diabetes e amarelo é o pré-diabetes. Se com o estilo de vida que você teve até hoje acender o sinal amarelo e você não fizer nada, vai acender o sinal vermelho. E com certeza você não quer esse diagnóstico de diabetes. Cerca de 25% dos pacientes pré-diabéticos se tornarão diabéticos em 2 a 3 anos se nada for feito. Então o que temos que fazer? Na verdade, o tratamento é como se fosse diabetes. Então a mudança de estilo de vida, com melhora dos hábitos alimentares, com a prática frequente de atividade física e com um combate intenso do peso deve ser feito neste momento, assim como os pacientes diabéticos, para ver se essa doença não progride. E nesse caso também pode ser usados medicamentos. Então, se os seus exames apresentaram essa alteração, procure um endocrinologista e vamos evitar que isso aconteça. Nos vemos de novo na semana que vem com novas dicas de vida saudável. Olá, meus amores! Bem-vindos ao de Nutri para você. E hoje o quadro é especial para você que tem uma criança ou um adolescente em casa que não está aceitando bem as frutas, as verduras e os legumes. Primeira coisa de tudo que eu quero te falar é: você não está sozinha, isso não acontece só na sua casa e eu estou aqui para te ajudar. Então hoje eu trouxe algumas reflexões para que a gente faça juntos. Como tem sido o momento das refeições na sua casa? Quem que o seu filho se espelha na hora que ele está comendo? Vocês, pais e cuidadores, são os maiores exemplos que os seus filhos têm. Como é a despensa aí na sua casa? Ela sempre está mais cheia que a fruteira? As frutas, os legumes e as verduras ficam disponíveis e de fácil acesso para essa criança, para que ela tenha autonomia de ir lá e pegar a hora que deseja comer? Meus amores, além de todas essas reflexões e dicas, eu te convido a ir lá na minha rede social e conhecer o meu e-book sobre como melhorar a relação da criança com os alimentos. É só ir lá no link que está na minha bio e você já vai adquirir o seu. E vocês já sabem, até o nosso próximo de Nutri pra você! De Nutri pra você. Oferecimento Lilian Mendonça, nutrição materno-infantil, alimentando o futuro do seu filho. Oi, gente! Sabia que existem alguns componentes da natureza que podem nos auxiliar nesse período que estamos passando, de pandemia, de estresse, de ansiedade? Então, hoje eu vou trazer alguns chás para vocês que vão nos ajudar nesse sentido.
Um dos chás que vai auxiliar, que vai diminuir esse nível de estresse é a camomila. Ela tem o poder de calmante, então isso realmente vai diminuir os seus níveis de estresse. Um outro chá bem interessante para você fazer uso é a passiflora. A passiflora nada mais é do que você pegar folhas do maracujá e fazer aquele chazinho por infusão, que todo mundo sabe fazer. E um outro chá que vai ajudar muito na questão do emagrecimento, porque nesse período de pandemia, com certeza, acho que todo mundo ganhou uns quilinhos a mais, é o hibisco. O chá de hibisco ele tem uma função antioxidante e ainda ajuda na função do emagrecimento. Se for utilizado em conjunto com alimentação saudável e exercício físico, com certeza você vai obter um excelente resultado. Então essas foram algumas dicas do quadro Você Mais Fit. Para maiores informações é só me seguir nas redes sociais e até o próximo Mais Fit. Olá pessoal, tudo bem? No nosso quadro SS Mulheres de hoje falaremos sobre stalker ou perseguidor. Você já ouviu falar na expressão stalking ou perseguição? É uma expressão inglesa que significa perseguição. Hoje em dia, com as redes sociais, é muito comum as pessoas stalkearem, não é verdade? Mas quando que passa de uma simples conferida no perfil de um terceiro para uma efetiva perseguição? Nesse caso, stalkear é você correr atrás de uma pessoa, persegui-la de tal forma que passa a tirar a tranquilidade da vítima. O stalker, ou perseguidor, é o indivíduo que comete essa conduta. Ele perturba, assedia e persegue as suas vítimas. O stalker, ou perseguidor, age sempre da mesma maneira, de forma repetitiva, tentando coagir a vítima, seja através de telefonemas, mensagens eletrônicas ou, pior, presencialmente, fazendo-se presente nos locais de rotina da vítima. Infelizmente, no Brasil, o stalking ou perseguição ainda não é considerado um crime, com exceção de algumas condutas tipificadas como crime contra a honra ou ameaça, e dependendo do caso, podendo ser até enquadrado na Lei Maria da Penha. Mas a conduta do stalker é considerada apenas como uma contravenção penal, tipificada no artigo 65 da Lei de Contravenção Penal. A boa notícia é que existem projetos de leis criados com o intuito de criminalizar o stalking e já foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Mas enquanto o stalking ou perseguição ainda não é um crime, o que pode ser feito pela vítima? Bom, primeiramente ela deve procurar uma delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Para isso, melhor que ela procure um advogado, o Ministério Público ou a Defensoria Pública. Uma outra coisa que é muito importante é que ela construa uma rede de proteção com familiares, amigas, conhecidas e coloque em sua mente que não é sua culpa o que está acontecendo. E se for necessário, procure orientação psicológica. Mulheres, cuidem-se. SS Mulheres. Olá, eu sou Karine do Finanças Descomplicadas e hoje eu vim aqui falar com você sobre o 13º. Seu 13º caiu na conta e ele já foi embora? Pois é. A maioria das pessoas acontece isso e você sabe por quê? Porque a gente fica esperando o dinheiro sobrar, mas ele nunca vai sobrar. Não sobra dinheiro, gente. Por que não sobra? Porque nós vibramos na escassez. A gente passa um mês trabalhando para pagar a conta e a gente fica contando com esse dinheiro extra, 13º, restituição de imposto de renda, férias. A gente fica contando com esse tipo de dinheiro extra para quê? Para muitas vezes sair do sufoco. No fundo, a gente acha que a gente vai conseguir poupar esse dinheiro, mas na hora H, a gente não poupa nada. A gente simplesmente usa esse dinheiro para ficar rico. A gente acha que a gente está rico quando recebe o 13º. Sabe por quê? Porque a gente já gastou por conta. Antes mesmo do dinheiro entrar na conta, eu tenho certeza que você já tinha feito vários planos para ele. Inclusive várias prestações. Não é verdade? Conta pra mim se você não fez isso. E aí, a hora que o dinheiro entra, não tem jeito. Ele vai embora do jeitinho que ele entrou, porque você tem um monte de compromisso. Como é que você faz para mudar isso? Você precisa colocar tudo dentro do seu orçamento. E você precisa definir hoje o quanto você vai começar a poupar no ano de 2021. Janeiro tá aí e eu quero que você pare para pensar que pode ser comum, mas não é normal você trabalhar para pagar conta. Você não merece que seja assim.
E 2021 vai ser bem diferente. Eu tenho certeza absoluta. Combinado? Como você já sabe, eu sou Karine, do Finanças Descomplicadas, e eu tô aqui pra gente falar de dinheiro, para nós descomplicarmos as suas finanças. Então vamos descomplicar? Dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. Somos referência em tratamento capilar com a utilização da máquina Micromist. A HG é especializada em cabelos loiros, cortes exclusivos para cada cliente e produções em geral. Nossa missão é atender bem e com qualidade. Ligue agora e agende o seu horário. 3072-4689. HG, conceito e beleza. Vamos conhecer a nossa escola? Está faltando a parte que nos traz mais alegria, que são nossos alunos e colaboradores. Nesse tempo de distanciamento, a nossa certeza de um ensino próximo só aumentou. Acreditamos que assim podemos formar cidadãos mais conscientes e felizes. E se você ainda não conhece a nossa escola, te esperamos para uma visita. Você gosta de deixar a casa mais arrumada e mais aconchegante? Venha conhecer a Vimercat Rede Construbom, uma loja linda e ampla onde você encontra tudo para a sua obra e para a sua casa. A Vimercat está em Itapuã há 30 anos, em frente ao Shopping Vila Velha, levando sempre para você excelência, qualidade, bom atendimento, entrega rápida e o preço, ó, muito bom. Faça-nos uma visita. Vimercat, material de construção. De volta com o nosso programa Superação. Agora chegou a hora da nossa entrevista especial e eu estou recebendo aqui o Bruno Oliveira, que é o Bruno Top. Tudo bom, Bruno? Tudo ótimo. Nós vamos contar um pouquinho para vocês a história dele, a história de vida, mostrar que realmente é importante se superar e dar a volta por cima, independente de qualquer situação. Bruno, começa falando para os nossos telespectadores agora, quem é o Bruno mesmo e quem era o Bruno na infância? O Bruno antigamente era um cara um menino, né? Que não tinha projetos futuros, era um menino que se via como o pai dele pensava. Uma pessoa que iria se formar num curso de direito e que iria seguir uma carreira de concurso público. Só que não foi nada disso que aconteceu, totalmente diferente. A minha vida é outra hoje. Sim. Então você chegou a finalizar o curso de Direito? Não, eu larguei no 6º período. Mas isso foi já no meio da minha história. A minha história começa antes disso, uns 5 anos antes de eu largar, né? Foi uma superação para mim total, eu passar por essa trajetória de vida. Certo. Você tinha quantos anos mais ou menos nesse período? Quando a minha vida começou a se transformar mesmo, eu comecei com uma superação, né? Que foi literalmente uma superação que eu tomei, né? Foi quando eu tinha uns 22 anos, quando eu fazia coisas erradas, eu cheguei a mexer com drogas, traficar, e eu decidi mudar a minha vida. E quando eu decidi mudar de vida, eu tomei uma atitude. E essa atitude foi o que mudou tudo, foi aquela super ação que eu tomei. Verdade, não basta querer, né? A gente, além de querer, de ter essa vontade, a gente precisa tomar alguma ação, fazer algo e ir em busca do que realmente a gente quer. E qual foi essa virada para você? Qual foi seu primeiro passo? Meu primeiro passo foi quando eu decidi realmente transformar a minha vida. Foi quando eu estava ali naquele ambiente de drogas, utilizando drogas, vendendo, e eu falei que eu ia parar, e um amigo falou para mim assim: já é a segunda vez que você fala isso. E naquele momento eu ouvi
a voz do meu avô falando comigo: meu filho, o homem tem de mais importante é a palavra. E na hora que eu lembrei disso, eu falei: a partir de hoje acabou. E eu peguei, virei para ele e falei: não dá mais, vamos embora. Tudo que eu tinha ali parou, eu descontinuei essa vida. E a partir daí eu mudei os meus ambientes, mudei os meus relacionamentos, os meus comportamentos, e minha vida foi se transformando. Sim, é importante também mudar o ambiente, mudar esse contágio social. Porque, gente, a palavra sem ação, a vontade sem ação não gera resultado nenhum. E hoje a gente pode ver um Bruno realmente transformado, uma pessoa super família, não é, Bruno? Sim. Quem me acompanha hoje dos últimos anos pra cá, não digo nem meses, digo anos, né? Dos últimos anos pra cá, nunca não passa pela cabeça, não pensa que eu já fiz algo do gênero, né? Mas por causa dessa transformação, não foi uma transformação superficial, foi uma superação de mente, foi algo que mudou a minha forma de pensar, foi algo que mudou todo o meu estilo de vida, todos os ambientes que eu vivo, toda a forma que eu falo, a forma que eu me comporto, tudo foi mudando a partir desse momento. Sim, mas eu imagino que não deve ser fácil, né, mudar. Tem o querer, tem a vontade, tem a ação. Mas você chegou a encontrar muitos desafios, e quais foram eles? O maior desafio é quando a gente decide realmente passar por essa mudança e a gente vê, né, no caso eu vi, tudo o que eu tinha construído, eu ter que deixar para reconstruir um Bruno novo. O Bruno que você está vendo aqui, você daí da sua casa está vendo, é um novo Bruno. Um Bruno que eu construí. Um Bruno que é reflexo do meio que ele vive. E tem muitas pessoas que são simplesmente reflexo do meio. Elas não se constroem como eu decidi me construir. Sim, e para se construir dessa forma? Agora eu quero saber qual é a maior habilidade. A maior habilidade para se construir é buscar se desenvolver todos os dias, lendo, assistindo aulas, participando de cursos, de treinamentos e, se possível, ter um mentor, né? Que hoje é o que eu faço também, né? Ajudar as pessoas a se desenvolverem e a crescerem não só nos seus negócios, mas como pessoas também. Além de ter uma disciplina também, né? Que sim, eu te acompanho nas redes sociais, te conheço também, né, dos cafés da vida. Então, eu vejo que realmente é isso, é uma disciplina também, isso é importante. Sim, a disciplina de você entender que se você deixar a vida te levar, você simplesmente vira fruto do meio. Você não é protagonista da sua história. E quando você decide realmente mudar a sua vida, mudar o que você entende como vida e decide ter um sucesso, né? O sucesso é relativo, cada um tem um sucesso, né? Quando você decide isso, você tem que ser protagonista e entender que as suas ações, que as suas decisões são frutos da forma que você pensa. E se você pensa que você é um derrotado, você vai ser um derrotado. Se você pensa que você é uma pessoa top, você vai ser uma pessoa top. E não que você é fruto do meio. Bruno, nesse caminho, nesse percurso que você teve de superação mesmo, você entende que em algum momento você chegou a ir para o fundo do poço, que é como muita gente fala, tá lá embaixo? Sim, eu me vi no fundo do poço quando eu vi que o que tinha de mais importante para mim, que era a minha família, no caso eu morava com os meus pais ainda, não tinha construído a minha família, e os meus pais se afastaram de mim, não me queriam mais por perto, por eu estar envolvido com as coisas erradas, e eles se distanciaram, e nesse distanciamento eu perdi a minha família, e foi aí que a minha ficha começou a cair, e foi a partir daquele momento que eu comecei a pensar nessa mudança. Mas a mudança realmente prática foi no dia que esse meu amigo falou para mim que eu já tinha falado 2 vezes que eu ia parar. Agora sim! Bruno, você disse também que isso tudo que aconteceu com você, de chegar ao fundo do poço, tem algo ligado com autoestima, com crença de identidade, com algo do tipo? Sim. Nesse momento da minha vida, eu tinha 22 anos, eu não sabia quem eu era. No decorrer da minha trajetória, no decorrer
da minha caminhada, da minha vida, né? Eu casei, tive filho e nesse momento eu entrei numa crise profunda de identidade. E nessa crise de identidade, sem saber quem eu realmente era, eu me vi numa situação onde eu nem olhava no espelho. Eu não conseguia ver uma pessoa ali, eu não conseguia ver quem eu realmente era. E eu entrei numa depressão e essa depressão me jogou lá embaixo. E nisso que eu fui entendendo que eu estava passando por uma depressão, foi aonde foi o segundo ponto de virada, né? O primeiro foi quando eu larguei as drogas lá e o segundo foi quando eu decidi eu realmente aplicar tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha me dedicado, todos os treinamentos, todos os cursos, aplicar não nas pessoas que eu ajudava, mas em mim também. É importante falar também, Bruno, que muitas vezes a pessoa se deixa levar por aquilo que o próximo fala. Mas nós temos que saber realmente quem nós somos para então conseguir dar a volta por cima, resgatar essa autoestima, porque aí sim os resultados chegam. E eu digo isso com propriedade, porque no decorrer da minha trajetória, eu passei por um período na minha vida onde eu passei por um relacionamento onde eu não ouvia elogios. E por eu não ter a minha identidade bem formada dentro de mim, aquilo foi me colocando para baixo e foi assim que eu entrei em depressão. Se eu tivesse aplicado tudo o que eu sabia realmente em mim naquele momento, eu não teria entrado em depressão, mas foi necessário para que hoje eu possa ajudar as pessoas a se desenvolverem, a crescerem, porque eu já passei por isso. É muito fácil a gente ajudar só com conhecimento, mas quando a gente também tem a vivência e o conhecimento, que é o que eu tenho, a gente consegue fazer a pessoa dar um pulo quântico na vida dela inexplicável. Bruno, e por falar em quântico, me fala um pouquinho sobre as energias. A energia, você acredita que influencia mesmo no sucesso? Com certeza a energia influencia no sucesso. Nós somos seres trinos, né? Nós somos corpo, mente e espírito. E quando a gente entende o espírito, a gente entende que nós somos energia, né? Nós estamos em vibração, nós vibramos o tempo todo. Não só as coisas materiais, como esse sofá que nós estamos sentados, como o nosso corpo. E quando a gente tem esse entendimento que nós somos seres espirituais, né, a gente entende que o sucesso ele é reflexo da forma que nós transmitimos essa energia. Se eu tenho um pensamento negativo o tempo todo, que eu sou mais um, né, igual eu tinha aquela crise de identidade, de não saber quem eu era, achar que eu era um fracassado, que eu não podia, que eu não conseguia, tudo dava errado na minha vida como realmente dava. Foi aí que eu cheguei a engordar 20 quilos, cheguei a 96 quilos, cheguei a não conseguir me olhar no espelho, a não querer me cuidar literalmente. Por quê? Porque eu vibrava isso. E hoje as pessoas olham pra mim e falam, nossa, eu quero estar perto de você, mas por que querem estar perto de mim? Porque a forma que eu falo, igual a gente conversando, né, nas nossas conversas informais fora daqui desse programa, você, nossa, que conversa boa, conversa legal, vamos continuar, e a gente continua ali conversando. Por quê? Porque essa energia é transmitida e as pessoas querem estar próximo de pessoas de sucesso. E o sucesso não é ter dinheiro, o sucesso é você ter uma energia que contagia. Se a gente for olhar a história, né, não vamos levar nem para o lado religioso, mas vamos falar do lado de história sobre Jesus, as pessoas seguiam ele porque pela energia dele, pela forma que ele contagiava as pessoas com a mensagem, né, o evangelho. O evangelho significa boas novas. Então essa energia faz com que a gente alcance aquilo que nós tanto desejamos. Sim, isso significa também, então, que nós somos criadores da nossa própria realidade. Isso, né? Somos co-criadores. Como somos co-criadores, nós criamos o que já foi criado, né? Deus já escreveu a nossa história, mas nós estamos aqui para que a gente possa decidir se nós vamos ter uma vida medíocre, uma vida mediana, ou se nós vamos realmente ter uma vida top, uma vida onde a gente transforma, otimiza e desfruta do poder. Poder é resultado. E quando nós temos resultado, nós entregamos isso para o outro e o outro olha para a gente e fala, nossa, ele tem sucesso. Mas o sucesso basicamente é como que você transmite toda essa energia que está dentro de você. Eu e você, nós somos seres limitados, que temos algo ilimitado dentro da gente. Porque eu, como cristão, como uma pessoa que acredita na Bíblia, eu entendo que o Criador, Deus, está dentro de nós.
E o Criador é algo ilimitado. Por ele ser ilimitado, eu tenho um poder infinito dentro de mim. E tudo isso vem de você ter entusiasmo. Entusiasmo é Deus dentro de si. Ou seja, se eu tenho Deus dentro de mim, nada pode me parar. Então eu realmente tenho esse poder dentro de mim para eu conseguir tudo o que eu desejo e alcançar o sucesso. Sim, e quando nós nos minimizamos diante das circunstâncias, então nós estamos indo nos afastando do ensinamento de Deus também, que nos diz, né, que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso. Se eu começo a me olhar como um derrotado, como um fracassado, como uma pessoa que não nasceu para viver o melhor dessa terra, eu estou indo contra todos os ensinamentos daquilo que eu acredito e de todo esse poder que tem dentro de todos nós, inclusive de você que está assistindo a gente aí. É isso mesmo. Bruno, que conversa legal. Gente, que energia top, de verdade. E o Bruno estará com a gente aqui contando toda a história dele durante os próximos programas. E você vai aprender a se superar assim como o Bruno, crescer e realmente alcançar o sucesso. Então fique com a gente, porque o programa Superação continua depois do intervalo comercial com o nosso quadro E Achei. Bruno, muito obrigada e até o próximo programa. Obrigado, até o próximo. Na Prime VIX você encontra locações de projetores, filmagem, telas, sonorização, notebooks, desktops, impressoras e muito mais. Venha para a Prime VIX e faça o seu orçamento sem compromisso. Ligue agora 3029-0669, 3029-0669. Prime VIX. Nosso objetivo é prover um ótimo serviço. Você gosta de deixar a casa mais arrumada e mais aconchegante? Venha conhecer a Vimercate Rede Construbom, uma loja linda e ampla onde você encontra tudo para a sua obra e para a sua casa. A Vimercate está em Itapuã há 30 anos, em frente ao Shopping Vila Velha, levando sempre para você excelência, qualidade, bom atendimento, entrega rápida e o preço, ó, muito bom. Faça-nos uma visita. Vimercate, material de construção. Precisando adquirir ou renovar o certificado digital? Agora você pode sem sair de casa. A Capital oferece o serviço de validação por videoconferência. É prático, seguro e totalmente online. Acesse a nossa loja virtual e adquira seu certificado ideal. Siga as instruções do atendente, instale o certificado digital e pronto, já pode usá-lo à vontade. Ligue agora e saiba mais. 3026-1770. Capital, certificado digital onde você estiver. Olá, gente, bem-vindos a mais um E Achei. E as nossas campanhas estão um sucesso em 2020. Agora estamos com um Super Natal. Olha só, você compra nos estabelecimentos credenciados, pegue esse cupomzinho aqui e concorra a Vale Compras. É isso mesmo. Continue valorizando o comércio local. Ainda estamos em pandemia. Temos que valorizar o empreendedor mais próximo da nossa casa. Continuamos com essa corrente do bem e a gente conta com vocês. Gente, como é bom receber empreendedores aqui em nosso quadro, ainda mais falando de vida saudável. E água é vida, não é mesmo, Irã? Conta aí pra gente. Isso mesmo, Eduardo. Muito obrigado aí pelo convite. Isso mesmo, a água é vida e nós da Filtrolar levamos informações para todas as pessoas. A nossa loja fica em Itapuã. E você sabe, nós levamos saúde às pessoas através da água, de uma água pura, livre de metais pesados, livre de bactérias e alcalina. Por isso, se você tiver interesse, venha nos fazer uma visita aqui em Itapuã, na Avenida Resplendor, número 332, próximo ao supermercado EPA. E a indicação dessa semana vem com muita coragem. Coragem para empreender, que é o Supra Suco teve lá em Itapuã. E com um pão de queijo delicioso por apenas R$1. Que estratégia fantástica para vocês, olha só. Delícia! E é isso aí, gente. Esse foi mais um E Achei, valorizando o comércio local e os empreendedores. Juntos somos mais fortes. Saúde em Foco hoje nós vamos conversar mais com a doutora Ellen e ela vai explicar sobre risco cirúrgico.
Você já fez? Conhece alguém que fez? Então, agora você vai saber todas as indicações, como é o procedimento, porque a nossa querida doutora Ellen está aqui. Não é isso, doutora? Olá, Lu! Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Saúde em Foco. Hoje vamos falar sobre risco cirúrgico, que é uma avaliação que todo paciente que vai fazer um procedimento cirúrgico deve passar por uma avaliação médica. Nada mais é do que uma consulta, Lu, onde o paciente vai ser avaliado o risco cardiovascular, avaliar se tem doenças pré-existentes e se essas doenças elas estão controladas. É muito importante porque é um momento para prevenir as complicações, principalmente os pacientes que vão ser submetidos a uma anestesia geral. Então é um momento para a gente avaliar esse risco. Os exames geralmente são exames de sangue simples, hemograma para avaliar se tem anemia, coagulograma que avalia se tem distúrbios de coagulação, risco de sangramento excessivo durante o procedimento e também a parte cardiológica, através de eletrocardiograma, onde vamos avaliar o ritmo cardíaco, se há ou não presença de arritmias, isso em repouso. Quando o paciente tem algum problema cardíaco ou já tem uma idade mais avançada, é indicado que façamos também um teste de esteira, que é aquele teste ergométrico. Por quê? A cirurgia, ela por si só já é um fator estressante. A anestesia também. Então a gente precisa garantir que esse paciente vá em boas condições para diminuir o risco das complicações da cirurgia. Então você que vai passar por um procedimento cirúrgico, não perca essa oportunidade de fazer uma prevenção, de avaliar o seu risco cardiovascular. Procure o seu cardiologista e se cuida. Saúde em Foco. Oferecimento Medvida. Cuide-se. Sua vida é o seu maior bem. Olá pessoal, a gente está começando mais um Universo Team. A gente já está aqui na beira da piscina aproveitando, né, Léo? Eu também. E aí, enquanto isso a gente está aproveitando, fique com o Dr. Fernando Pirovani. Olá pessoal, olá Gardênia, mais um Universo Team, prazer de estar aqui. Hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa série Verão, vai estar falando do tema gastroenterites. É importante você, papai, você, mamãe, estar atento ao quê? Aos cuidados que você tem que ter com a alimentação, porque devido ao calor os alimentos estragam com muita facilidade. Às vezes o pai fala, não, eu vou levar no isopor, ele vai manter bem, mas isso muitas vezes não dá certo. Então é importante você estar usando alimentos frescos, sem estar em conserva, porque isso pode estar fazendo o quê? Estragando esse alimento facilmente devido ao calor e promovendo as gastroenterites, que são o quê? As infecções intestinais, vai estar fazendo quadros de vômitos, diarreia, isso pode estar atrapalhando o seu verão. Então tenha o cuidado de estar usando alimentos frescos para estar prevenindo esses processos de infecções intestinais. Caso isso venha acontecer, é importante você estar procurando auxílio médico para estar evitando as desidratações e as consequências de uma infecção intestinal. Essa é a minha dica de hoje. Eu sou o Dr. Fernando, atendo no Laguna Center em Linhares. Vai ser um prazer estar fazendo o seu atendimento. Um grande abraço e fiquem com Deus. E lembrem-se, cresça na idade e seja saudável. Léo, como que tá sendo? Você já terminou as aulas? Tá de férias? Não. Não? Tá ansioso pras férias? Tô. É? Eu tenho muita vergonha. Ai, que vergonha. Peraí. De que, Léo? Tudo. Realmente. Enquanto o Léo pensa, fique com a Moama e com a Natane. Oi pessoal, nós estamos de volta aqui no Universo Team e hoje nós vamos falar sobre criatividade. A gente já conversou um pouquinho com vocês sobre isso, já falou que criatividade está muito mais para além do que fazer coisas lúdicas ou usar coisas de forma diferente. Criatividade é resolver problemas e é uma competência que tem sido buscada por todas as empresas e por nós mesmos para que a gente pense diferente e possamos ser criativos. A gente sabe que nas crianças a gente consegue nutrir a criatividade porque ela é uma construção, ela é um processo. E hoje a gente vai trazer dicas para vocês de como então nutrir a criatividade no seu filho, não é mesmo, Moa? É verdade, Nath. Bom, e esse processo exige paciência, compreensão, cuidado, carinho, amor, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu entendimento, cada um tem o seu processo.
E a criatividade, por mais que ela seja um processo, ela nasce com a gente, né? É um dom que todo mundo tem, que todo mundo tem a capacidade de ter. A gente nasce com aquilo, o que difere uma pessoa, um adulto um pouco mais criativo, que resolve problemas com mais facilidade, ou uma pessoa que resolve problemas com menos facilidade, é de que forma aquilo foi nutrido, de que forma aquilo foi entendido, passado para aquela pessoa. E nós, quanto adultos, quando nos vermos numa situação de que a gente tem dificuldade ou menos facilidade de resolver um problema, é porque de alguma forma aquilo não foi nutrido. Então a gente precisa ressignificar esse processo. E a criatividade, nada mais, nada menos, é exatamente isso. Então, nas crianças, por exemplo, a gente faz esse processo de nutrir, de colocar a criança em ambientes diferentes, de estimular a fazer perguntas, né? Por vezes a gente se incomoda, nossa, fulaninho tá perguntando demais, tudo é por quê? E não sinta como algo negativo, né? É uma das fases mais importantes, inclusive, que a gente tem que evitar bloquear. A gente precisa nutrir. Pergunta mais, seja mais curioso, procure saber, né? Pesquise. Não pega a coisa pronta, a resposta pronta. Pesquisa como é que faz o processo disso, né? Como que eu construo isso aqui. E isso precisa ser estimulado. Levar a lugares diferentes, novos, né? Isso, tu dar informações para as crianças é um processo importante para que a gente consiga ter essa criatividade nutrida e resolver problemas saindo da caixa, né? Pensando diferente de todo mundo. E aí a gente consegue entender e como é que a criatividade chegou para mim, como que chegou para você. E aí a gente faz aquela pergunta. E aí, quem é você? E esse foi mais um Universo Teen. E aqui é o meu irmão. Uma hora depois. E até o próximo Universo Teen. Anima, Léo, vai! 2000 anos depois. Então até o próximo Universo Teen. E tchau, gente. Agora eu vou ficar aqui na piscina com o Léo. Somos referência em tratamento capilar com a utilização da máquina Micromist. A HG é especializada em cabelos loiros, cortes exclusivos para cada cliente e produções em geral. Nossa missão é atender bem e com qualidade. Ligue agora e agende o seu horário. 3072-4689. HG, conceito e beleza. Vamos conhecer a nossa escola? Está faltando a parte que nos traz mais alegria, que são nossos alunos e colaboradores. Nesse tempo de distanciamento, a nossa certeza de um ensino próximo só aumentou. Acreditamos que assim podemos formar cidadãos mais conscientes e felizes. E se você ainda não conhece a nossa escola, te esperamos para uma visita. Você gosta de deixar a casa mais arrumada e mais aconchegante? Venha conhecer a Vimercate Rede Construbom, uma loja linda e ampla onde você encontra tudo para a sua obra e para a sua casa. A Vimercate está em Itapuã há 30 anos, em frente ao Shopping Vila Velha, levando sempre para você excelência, qualidade, bom atendimento, entrega rápida e o preço, ó, muito bom. Faça-nos uma visita. Vimercate, material de construção. E assim finalizamos o nosso programa Superação de hoje. Mas olha, se você perdeu algum detalhe ou quer rever algum programa, corre lá nas nossas redes sociais que tem tudo pra você. Gente, até o próximo programa. E agora você vai ficar muito bem acompanhada com o William Vieira, que é o nosso pastor no quadro Tô Passando. Gente, fiquem com Deus, muito obrigada pela sua audiência e pelo carinho. E eu te espero no próximo programa. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Tô Passando e como sempre eu parei aqui com muito amor no meu coração e com a satisfação enorme para poder contribuir com a sua vida através do conhecimento que eu não me canso de falar. É libertador o conhecimento. E hoje eu quero tratar de um assunto muito importante. Antes de mais nada, eu quero falar para você
Se há uma pessoa que torce para o sucesso da outra, essa pessoa sou eu, pessoal. E você que está me assistindo agora, saiba de uma coisa. Essa mensagem vai vir porque eu torço muito para o seu sucesso. Não queira crescer de qualquer maneira, esquecendo-se do pilar espiritual. Nós temos várias áreas, vários pilares na nossa vida que mantêm o nosso emocional e o nosso espiritual alinhados. Mas as pessoas hoje elas querem crescer e esquecem o pilar espiritual. Aí chega lá na frente, elas percebem que tem tudo, mas estão vazias. E não é esse o propósito. O propósito é que você cresça e sinta a presença de Deus, a sua fé, o seu pilar espiritual continue ativado. Mas existem outras pessoas também, eu preciso falar isso para você, que até um determinado momento elas vão crescendo e não esquecem o pilar espiritual, mas chegam a determinada hora que elas abrem mão do pilar espiritual pela conquista delas. E é justamente nesse momento que acontece algo muito grave. O vazio toma a vida das pessoas. E não é isso que eu quero para a sua vida. Eu quero te relatar uma história rápida. Em 1 Samuel, no capítulo de número 16, eu quero te falar a respeito de um homem chamado Saul, lá no verso 14. A Bíblia diz que aquele homem era um rei. Aquele homem foi escolhido por Deus para reinar. É o que eu falo para você, Deus nos escolheu para conquistar. O sonho de Deus é que você tenha muito sucesso e eu também torço muito para o seu sucesso. Só que chegou um determinado momento do reinado de Saul que ele decide desobedecer o próprio Deus. E lá no verso 14 diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau te assombra. É o que tem acontecido com a vida de muitas pessoas. Lembrando, muitos querem crescer sem o pilar espiritual. Outros até crescem com o pilar espiritual, mas chegam num determinado momento, abandonam esse pilar espiritual. E você observa que o Espírito, ou seja, aquela presença de amor, de bondade, aquele bem-estar que existia na vida de Saul, ele desapareceu. Mas aí como que resolve aquilo dali? O bom foi que aqueles que estavam perto de Saul disseram para ele: existe um outro homem que só no tocar a harpa você vai observar que aquele vazio vai mudar e você vai sentir novamente coisas boas. É o que eu quero falar para você hoje, te mostrar que não adianta a gente querer conquistar tudo nessa vida, mas esquecer o pilar espiritual, pessoal. Eu não estou falando de religião, estou falando da sua fé. Você precisa ter o seu momento espiritual, o seu tempo de comunhão naquilo que você acredita, no Deus que você acredita. Você vai observar que esse vazio nunca vai tomar a sua vida, você vai conquistar e o melhor de tudo, vai ser muito feliz. E eu vou terminar esse Estou Passando de hoje atualizando o nosso conhecimento, que a minha torcida e a torcida de Deus é para que você conquiste e tenha muito sucesso, mas sucesso de uma maneira completa, tanto no âmbito material, como também dentro de você. E saiba, tenha fé, mas também viva com inteligência. Valeu, amigo, um forte abraço e até a próxima. Estou Passando. Oferecimento Igreja Evangélica Unção de Deus, transformando vidas.